Oi, gente! Eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e esse é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que está acontecendo na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Lançado recentemente, o documentário Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil, nos oferece uma análise sobre o crescimento das igrejas evangélicas no país, especialmente nas periferias das grandes cidades. Produzido pelo Brasil de Fato, o filme explora as complexas relações entre religião e política, destacando como a expansão da fé protestante tem impactado o cenário político, social e cultural no Brasil contemporâneo. Durante um ano, a equipe de produção visitou igrejas de Maceió, Recife e Olinda, a fim de revelar como a diversidade interna das igrejas evangélicas desafia a visão monolítica de que todos os evangélicos seguem uma agenda fundamentalista. Para falar sobre as descobertas feitas ao longo dessa jornada e entender a influência das igrejas nas comunidades locais e as implicações desse fenômeno no contexto das eleições municipais de 2024, a gente conversou com Afonso Bezerra, repórter do Brasil de Fato, diretor e roteirista do documentário. Confira. Oi, gente, estamos aqui hoje com Afonso Bezerra, que é jornalista e repórter do Brasil de Fato, e diretor e roteirista do documentário Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil. Hoje a gente vai discutir sobre a construção desse documentário, né, e sobre o que ele traz para acrescentar na política em 2024. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Afonso. Olá, Rodolfo, eu que agradeço aqui. Muito obrigado. Afonso, como e por que essas igrejas crescem tanto nas periferias, né? O que é que elas fazem? Isso se deve a vários fatores, e o principal deles é que as igrejas evangélicas, em sua grande diversidade, denominações e estilos, elas em comum criam alguns elementos, né? O primeiro é o espírito comunitário. Eles trabalham muito essa questão do acolhimento, do espírito comunitário na igreja, de pertencimento. E por ser uma estrutura menos rígida do que a Igreja Católica, facilita muito a atividade, digamos assim, dentro da estrutura da igreja, né? Tem um dos nossos entrevistados, o pastor José Marcos, que ele diz assim: na igreja evangélica, o dito leigo para a igreja católica, que é aquele fiel que não está em nenhuma tarefa, né, uma incumbência na igreja, ele ao longo do dia tem uma profissão ou é desempregado, e à noite ele veste uma roupa bonita ali, né, coloca uma camisa de botão, uma gravata, um terno, coloca a Bíblia embaixo do braço, e ele se sente protagonista dentro dessa igreja. Ele vai ter uma fala, ele vai propor a leitura de uma Bíblia, ele vai coordenar uma escola, um curso, uma atividade, uma missão. Então, acho que o primeiro ponto é o espírito comunitário, o princípio de identidade, as pessoas se sentem parte de fazer daquela igreja, e tem um fenômeno que é muito mais estrutural e que o fundamentalismo religioso se apropriou muito, que é uma estrutura de poder, é um plano de poder de fato político dos fundamentalistas religiosos, que aí atravessa uma série de áreas e sobretudo a comunicação, né? Você vai ver que as igrejas têm editoras, canais de TV, canais de rádio, indústria fonográfica, né? Eles têm estúdios de gravação de álbuns, enfim, produzem artistas. Eles criaram uma hegemonia cultural. Existe hoje uma estética evangélica que passa pelo vocabulário, que passa pelo gosto musical, enfim, por diversos setores. Então, nos últimos 30 anos, isso foi se consolidando, inclusive também como poder político. Então, na Constituição de 88 já você vai ter parlamentares evangélicos disputando mentalidades e consciências para interferir também na Constituição. Afonso, estamos em um ano eleitoral e os evangélicos têm sido um grupo-chave nas estratégias políticas, né? Como é que as igrejas evangélicas têm moldado a política nos territórios e nos municípios? Estamos com a fé em disputa. Porque, de um lado, você tem um fundamentalismo disputando essa consciência, e do outro lado, a gente também precisa entender e dialogar com essa população, não rejeitar. E aí, nesse ponto, o fundamentalismo ele tem sido bem sucedido. Ele tem conseguido costurar, não só nas periferias, mas também nos grandes centros, as narrativas políticas que eles desejam. E quais são as narrativas políticas do fundamentalismo? Vem com o projeto de poder neoliberal, a redução do Estado
E aí vira uma contradição, né? Porque é onde elas vão atuar perfeitamente, né? As igrejas, elas entram onde o Estado está falhando. O pastor Wellington, que é um dos nossos entrevistados, até diz assim, quem ma... o Estado visita mais a periferia através da polícia. E aí, quando a polícia vai embora, quem chega no dia seguinte para remediar o estrago que aquele braço do Estado fez, muitas vezes, em algumas situações, são igrejas que prestam esse serviço. Mas há braços das igrejas evangélicas que têm um projeto de poder, como eu falei, um projeto neoliberal, que aí é um Estado mínimo, que vai trazer esse discurso do individualismo exacerbado, o espírito do empreendedorismo, e isso coincide, Rodolfo, com uma série de desarticulações e desestruturações que o Brasil vem passando nos últimos anos. Isso vem lá desde 2014, 2015 para cá, que é, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que enfraquece a ideia do direito trabalhista. As pessoas começam a ter uma dimensão de que ter direito trabalhista não é positivo, começam a achar que isso, na verdade, é um impedimento para a geração de emprego, uma falácia. E aí, o projeto neoliberal vai estimulando esse espírito, e a igreja evangélica, o discurso religioso, na verdade, não a igreja, mas o discurso religioso, ele entra como pano de fundo para justificar essas teorias neoliberais para a sociedade, porque casa. O discurso individualista da reforma protestante das igrejas evangélicas casa com esse individualismo de que não faz sentido você se organizar num sindicato, que não faz sentido você estar numa associação por lutar por direitos. Você pode fazer isso sozinho. Você faz a sua oração em casa, pede a Deus sozinho e toca para frente. Então, o projeto fundamentalista se utiliza dos dogmas das organizações das igrejas para poder turbinar o seu projeto de sociedade. E isso se reflete nas candidaturas conservadoras da direita e da extrema-direita, que adicionam o elemento do extremismo político, que aí é um extremismo político racista, machista, patriarcal, desigual, que quer operar um Estado mínimo, que quer tirar direitos trabalhistas. Pois é, Afonso, aqui em Pernambuco, alguns grupos evangélicos, políticos evangélicos, são associados a pautas de caráter fundamentalista, né, como você já vem respondendo aqui. Qual que é a influência dessas lideranças evangélicas na promoção de agendas conservadoras fundamentalistas no Estado? Decisivos. Os nossos parlamentares conservadores, eles são muito fortes do ponto de vista político e midiático. Eles conseguem ter um diálogo com essa base e eles acionam, por meio do discurso religioso, a experiência do pânico moral, que é aquela sensação de que nós estamos perdendo os valores, de que a sociedade está se esvaecendo, de que as coisas estão desmoronando. E isso para uma classe trabalhadora precarizada, explorada, sem direitos, turbina essa identidade com esse discurso fácil desses parlamentares conservadores. Então, aqui em Pernambuco, eles são extremamente atuantes, têm uma presença muito forte nas redes sociais, têm experiências também nas redes de rádio, muitos são radialistas, né, ocupam, que é um veículo de comunicação que alcança muito bem a classe trabalhadora ainda, apesar do, a gente fala muito desse fake news, do uso das redes sociais, mas os rádios, que são concessões públicas, continuam sendo usados. E aí, no meio de uma pregação, no meio de um programa de rádio evangélico, está incutido o discurso de ódio, de intolerância e todos esses elementos que acionam o pânico moral. As igrejas estão criando estruturas, malhas, e aí essa engrenagem ela é apropriada pelo discurso político, e isso tem funcionado aqui em Pernambuco para alguns parlamentares. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa com o Afonso, porque a repórter Fátima Pereira vai trazer algumas dicas de audiovisuais que conversam sobre esse tema. Roda a vinheta. Hoje, no Balaio Cultural, temos uma combinação poderosa para refletirmos sobre fé, sociedade e os rumos do nosso mundo. Vamos começar falando sobre o filme Divino Amor, do diretor Gabriel Mascaro. A ficção nos transporta para um futuro próximo, um Brasil distópico em que o protestantismo é a religião dominante. A história gira em torno de Joana, interpretada por Dira Paz, uma mulher profundamente religiosa que usa o seu trabalho no cartório para tentar evitar divórcios, mas que sonha com um milagre divino em seu casamento. O elenco conta ainda com o pernambucano Rubens Santos, o paraibano Tardelli Lima
e a cearense Nathalie Rocha. Divino Amor é uma provocação, um convite para pensarmos sobre o papel da fé em nossas vidas e sobre como nós somos muito mais complexos do que a religião que seguimos. A fotografia hipnótica e a trilha sonora eletrônica nos transportam para esse universo futurista, levantando questões sobre a liberdade e o verdadeiro significado da devoção. E para quem quer aprofundar ainda mais essa reflexão sobre o papel do cristianismo na sociedade, recomendamos 2 livros essenciais. Primeiro, o livro O que é Cristianismo da Libertação, que explica a teologia da libertação, um movimento religioso que nasceu na América Latina e que vê a fé como uma força transformadora para combater as injustiças sociais. A obra de Michael Louvi é excelente para refletir sobre como o cristianismo pode ser uma ferramenta de luta pelos direitos dos oprimidos. Este livro está disponível no site da editora Expressão Popular. Também sugerimos o livro Jesus Militante, de Frei Beto. Esta obra nos apresenta um Jesus revolucionário, que questiona as estruturas de poder e que se alinha aos pobres e marginalizados. Com uma escrita acessível e ao mesmo tempo profunda, ele nos desafia a enxergar a figura de Jesus sob uma nova perspectiva, como um líder comprometido com a justiça social e com a transformação do mundo. Então, se você está em busca de conteúdos que instiguem o pensamento crítico e que abordem a fé de maneira provocativa, não deixe de conferir o filme Divino Amor e mergulhar nas páginas de O que é Cristianismo da Libertação e Jesus Militante. Ah, e claro, não deixe de assistir ao documentário Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil, dirigido pelo nosso entrevistado Afonso Bezerra. O filme, com duração de 48 minutos, está disponível no canal do Brasil de Fato no YouTube. Todas essas indicações nos ajudam a refletir sobre os tempos que vivemos e o papel da espiritualidade na luta por um mundo mais justo. Estamos de volta aqui na conversa hoje, recebendo Afonso Bezerra, que é jornalista e repórter do Brasil de Fato, diretor e roteirista do documentário Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil. Afonso, depois de toda essa pesquisa na construção desse documentário, né, como é que você percebeu que é o tratamento desse grupo de evangélicos progressistas, né? Eles são aceitos na igreja, têm influência dentro das pautas ou existe algum tipo de cerceamento? Olha, do que eu ouvi das pessoas que nós entrevistamos, assim, eles se declaram que vivem no limbo, né? Num não pertencimento, assim. Eles dizem, repetem muito essa fala, assim, que eles se sentem nem muito de esquerda para fazer parte das organizações, dos partidos e das entidades, e também nem muito evangélicos para fazer parte das igrejas. Traduzindo numa experiência, assim, né, esse sentimento de que muitos acham que você traz muito o seu dogma, sua percepção, o seu dogma, então você não é esquerda 100%, porque só por ser evangélico já teria um pé conservador, uma visão conservadora, enfim. Eles entendem que isso é uma limitação, de que isso é um olhar muito enviesado, enfim. Por outro lado, quando chegam nas igrejas e querem também trazer um debate, uma releitura bíblica, como eles chamam, de uma teologia negra, de uma teologia feminista da Bíblia, eles já são interpretados como revolucionários demais, como progressistas demais, como desfazendo a palavra da Bíblia. E um grande debate que eles travam é de que a leitura não deve ser literalista, né? De que a Bíblia ela é um texto religioso com tempo e local demarcado e de que as coisas vão mudando ao longo de gerações e de que o essencial daquele texto precisa ser sempre alvo de uma releitura, né? Sempre ressignificado de acordo com o tempo e o local, ou seja, permitir que outras coisas influenciem também a leitura bíblica. E por isso, muitas vezes são mal vistos, etc. Perfeito. A gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste. Muito obrigado, Afonso. Rodolfo, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço e quero convidar as pessoas para assistirem o nosso documentário que está disponível lá no YouTube do Brasil de Fato, o Fé em Disputa. E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir esse e outros episódios nos canais da TVT
e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.